Boa noite, pessoal. Caríssimos, caríssimas. Estamos aqui mais uma vez no intuito de fazer nossas leituras. Hoje com Fahrenheit 451. Mas antes de continuar, eu hoje separava alguns materiais escritos meus, já publicados na internet de algum modo, a fim de reuni-los para uma publicação real, para uma publicação no papel. E no momento em que eu fazia isso, eu me lembrei de uma questão que eu tenho sempre posto como fala, tanto na leitura do Este Mundo Perfeito, quanto na leitura do livro de hoje, Fahrenheit 451. Eu vou ler um trecho desse momento, desse escrito, para que vocês possam ver comigo por que eu pensei isso, né, que depois eu vou colocar. Diz assim: o escrito se chama Os Demônios. Uma das literaturas que ocupam o meu tempo neste momento é o livro de Fyodor Dostoiévski, Biese, Os Demônios. Obriguei-me à sua leitura, até porque um dos autores que tem influenciado meu pensamento, Jean-François Lyotard, não começou a lecionar filosofia antes de ler toda a obra de Dostoiévski. Eu me sinto muitas vezes aquém por demais quando me penso professor. Hoje preciso tentar registrar de modo muito impreciso o que ao longo das primeiras 46 páginas foi ficando rasteiramente em minha cabeça. E aqui já me sirvo do livro, quando Dostoiévski nos alerta dizendo, abre aspas, se bem o que as nossas cabeças mais fazem é nos impedir de pensar, fecha aspas. E se tomarmos cabeça como consciência, pensaremos como Nietzsche, quando nos diz na sua Gaia, abre aspas, que a consciência não faz parte realmente da existência individual do ser humano, mas antes daquilo que nele é natureza comunitária, gregária, fecha aspas. Em outras palavras, para o trecho destacado, rebanhos a serem conduzidos. E assim, quando eu li esse trecho do conto, né, da análise que eu tento fazer na época em que eu lia Os Demônios, eu acho que nós estamos no caminho certo quando eu falo que buscar essa consciência através da leitura coletiva, né, tanto que a gente ouviu ali na voz do Nietzsche, comunitária, gregária, ela é uma forma de realmente termos consciência, já que, como disse o Dostoiévski, a consciência individual ela sempre tenta nos enganar. Então, essa coletividade de discussão entre nós, né, na leitura, nas nossas colocações, nas colocações de vocês, que, quem sabe, no futuro acontecerão com mais vigor, são importantes para que a nossa consciência não nos engane, né? Então, precisamos continuar pensando juntos. Eu pensei isso, né, de alertar, né, tanto a mim mesmo quanto a vocês, de como é importante, né, se ler junto, se pensar junto, se discutir junto, se debater junto. Né? Por isso que uma sala de aula, por isso que a nossa formação, né, desde a nossa idade mais jovem, né, desde nós crianças, né, como nós vimos lá o Ken, né, aprendendo com o Papai Jean, até, né, nós envelhecermos, ela é muito importante, essa convivência entre aqueles que andam conosco, aqueles que nós conhecemos, aqueles
que nós podemos conhecer, aqueles que nós não conhecemos, né? Quantas vezes aprendemos com aqueles que a gente nunca viu, né? Então é muito importante que a gente crie as nossas consciências desse modo gregário, desse modo coletivo, desse modo junto com todos, né? Então eu queria começar o nosso encontro de hoje trazendo, né, essas duas boas referências aí para nos ajudar a entender que nós estamos no caminho certo quando buscamos consciência em coletividade. O Dostoiévski, para quem não conhece, é um escritor importantíssimo, né, na literatura universal. No início até, né, das nossas leituras aqui, eu disse que eu ia começar com ele, mas acabei deixando para depois. Então, com certeza, nós leremos alguma coisa do Dostoiévski. E o Nietzsche, além de ser uma literatura universal, é um filósofo que não pode deixar de existir na formação do pensamento humano, né? Embora, né, em algumas escolas, né, às vezes ele é evitado, né? Mas nós também, quem sabe, né, leremos também alguma coisa do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, para quem não conhece. Muito bem, então vamos ao nosso Ray Bradbury. Nós estamos aqui na página 46. No encontro anterior foi quando o Montag saiu de casa, né, se não me falha a memória, me ajudem se eu esquecer. Ele saiu de casa depois da esposa acordar daquela noite tenebrosa. Ele ali fica meio, né, estranhado, meio não aceitando a historinha lá do Big Brother, né, da novela que a Mildred vai participar, né, aquela enganação para que as pessoas permaneçam confiantes no que a televisão tem a dizer, né, para as famílias daquela cidade. E quando ele sai, ele encontra a Clarice e ela põe ali na lata, né, na cara dura, sem vergonha, o que ela pensa sobre ele, o entusiasmo de vê-lo diferente de outros bombeiros, de perceber que ele tem sensibilidades que nem todos os homens têm, né? E aí ela provoca uma série de questionamentos, né? Não sabemos ainda se são questionamentos exclusivamente carinhosos ou se são questionamentos que tentam buscar mais alguém para fazer parte de algo que ela faz parte e nós ainda não sabemos, né? Se ela não é uma pessoa comum, eu desconfio que tem alguma coisa que nós ainda vamos descobrir sobre ela que ainda não sabemos, né? Então é nesse momento aí que nós paramos. E aí a última visão é ela caminhando, né, tomando água da chuva, abrindo a boca para tomar água da chuva, e é quando nós paramos no encontro anterior. Hoje vou iniciar. O sabujo mecânico dormia, mas não dormia. Vivia, mas não vivia no delicado zumbido e na sutil vibração de seu canil, parcamente iluminado num canto escuro dos fundos do quartel. A luz mortiça de uma da madrugada, o luar do céu aberto emoldurado pela ampla janela refletia-se
tocava aqui e ali no bronze, cobre e aço da fera ligeiramente trêmula. A luz cintilava nas facetas de rubi e nas sensíveis cerdas de nylon das narinas da criatura que vibrava de modo muito sutil, as 8 pernas esparramadas sob si como as de uma aranha, as patas munidas de coxins de borracha. Montague desceu deslizando pelo poste metálico. Saiu para olhar a cidade e o céu agora sem nuvens. Acendeu um cigarro e foi para os fundos, onde se inclinou para olhar o sabujo. Era como uma grande abelha que volta de algum campo onde o mel está cheio do veneno do descontrole, da loucura e do pesadelo, o corpo abarrotado daquele néctar opulento e agora adormecido para eliminar o mal de dentro de si. Olá! Sussurrou Montague, como sempre fascinado pela fera do mesmo tempo morta e viva. Nas noites em que as coisas ficavam enfadonhas, ou seja, todas as noites, os homens deslizavam pelos postes metálicos e ajustavam as combinações do sistema olfativo do sabujo e soltavam ratos no pátio do poço de ventilação do prédio, ou às vezes galinhas ou mesmo gatos, que de qualquer maneira teriam de ser afogados, e ficavam ali apostando para ver qual dos gatos, galinhas ou ratos o sabujo agarraria primeiro. Os animais eram soltos 3 segundos depois. O jogo estava terminado, com o rato, o gato ou a galinha apanhados a meio caminho do pátio por patas delicadas, enquanto uma agulha de aço de 10 centímetros se projetava da probóscide do sabujo para injetar doses enormes de morfina ou procaína. A presa era então lançada no incinerador. Um novo jogo começava. Na maioria das noites em que isso acontecia, Montague continuava lá em cima. Houve uma vez, 2 anos antes, em que ele havia apostado com o melhor deles e perdera o salário da semana. E depois teve de enfrentar a raiva demente de Mildred, que se manifestava nas veias e erupções de sua pele. Mas agora ele passava as noites deitado no beliche, o rosto virado para a parede, escutando as risadas estridentes lá embaixo e o alvoroço de cordas de pianos, das patas dos ratos, o ranger de violino dos camundongos e o grande silêncio sombrio e mecânico do sabujo precipitando-se como a mariposa em direção à luz, encontrando, prendendo sua vítima, injetando a agulha e voltando para seu canil para morrer como se pela ação de um interruptor. Montague tocou em seu focinho. O sabujo rosnou. Montague saltou para trás. O sabujo ergueu-se e olhou para ele com luz verde azulada de neon cintilando em seus glóbulos oculares subitamente ativados. Rosnou novamente, um gesto de desconfiança que era uma estranha combinação rouca de chiado elétrico, som de fritura, arranhar de metal, giro de dentes velhos e enferrujados de engrenagem. Não, não, garoto, disse Montague, o coração aos pulos. Ele viu a agulha prateada projetar-se uns 2 centímetros no ar, recolher-se, estender-se e recolher-se. O rosnado cresceu na fera que olhou para Montague. Montague recuou. O sabujo deu um passo para fora do seu canil. Montague agarrou o poste de metal com uma das mãos. O poste, reagindo, deslizou para cima e o fez atravessar o teto silenciosamente. Montague estendeu o pé para o deck, à meia luz do nível superior. Seu corpo tremia e seu rosto estava pálido e esverdeado. Lá embaixo, o sabujo tornava a assentar-se sobre as suas incríveis 8 patas de inseto e zumbia novamente para si mesmo, os olhos multifacetados em paz. Montague parou ao lado do poço de acesso, aguardando o temor passar
Atrás dele, 4 homens sentados a uma mesa de jogo, sob uma luminária verde no canto da sala. Olharam de relance sem dizer nada. Apenas o homem com o cap de capitão, com a insígnia da fênix, por fim curioso, as cartas na mão magra, falou do fundo do recinto. Montag? Ele não gosta de mim, disse Montag. Ele quem? O sabujo? O capitão estudou as cartas. Deixe de bobagem. Ele não gosta nem desgosta, apenas funciona. É como um exército de balística. Ele tem uma trajetória definida por nós. Ele executa, segue a pista, faz a mira e dispara. É só fio de cobre, baterias recarregáveis e corrente elétrica. Montag engoliu a seco. Seus processadores podem ser ajustados para qualquer combinação. Um tanto de aminoácidos, um tanto de enxofre, outro de gordura e alcalinidade, certo? Todos nós sabemos disso. Os equilíbrios e porcentagens químicas de todos nós aqui no posto estão registrados no arquivo mestre lá de baixo. Seria fácil alguém ajustar uma combinação parcial na memória do sabujo, talvez uma pitada de aminoácidos. Isso explicaria o que o animal acabou de fazer. Reagiu contra mim. Droga, disse o capitão. Uma coisa interessante, né? Essa primeira aproximação nossa com o trabalho do Montag. As coisas que habitam o trabalho dele, como por exemplo a vigilância que deveria ser feita por um cachorro, um cidadão, uma câmera, não mais, né? Não é feita nem por homens, nem por animais, nem por câmeras, mas por uma máquina violenta que destrói qualquer coisa que invada o perímetro. Então, gatos, ratos, camundongos e quem sabe um próprio homem pode não escapar, né, dessa máquina. E do modo que se trata as máquinas, né, com óleo, com energia, como eles disseram, com aminoácidos, é o mesmo modo que é tratado também os humanos dali. Né? Uma boa aproximação com o nosso Ken, né? Com o mundo do Unicomp. Então sabemos a carga química de cada elemento que existem nas pessoas para que elas funcionem. Então o mundo do Montag, ele é bem parecido com o do Unicomp, só que há áreas de violência. Lá no mundo do Unicomp, Este Mundo Perfeito, nós ainda não notamos nenhum ar de violência. Né? A violência ela é banida, ela é eliminada, né, pelas substâncias químicas. Aqui não. Aqui nós vimos um primeiro ato de violência, né? A violência de proteção da unidade dos bombeiros que o Montag trabalha. Bom, boa essas duas aproximações. Aqui a gente tomou consciência que a nossa consciência, a maneira que nós estamos pensando consciência, é uma maneira louvável, né? Há dois grandes clássicos da literatura universal, Dostoiévski e Nietzsche, e que o mundo do Montag é semelhante ao mundo do Ken no quesito controle, né? Controle das químicas que fazem parte de cada indivíduo, de cada cidadão. Nós tínhamos visto isso só com a mulher do Montag, quando foi chamado os dois cidadãos lá, né, que nós pensávamos que eram médicos, mas eram somente cuidadores, quando trataram ela como uma máquina. E agora nós vimos aqui uma descrição dada pelo capitão do Montag. Muito bem, fiquemos por aqui hoje. Um grande abraço a todos e a todas vocês
Por favor, deem like, divulguem o canal, se inscrevam. Isso me ajuda e ajuda que a gente possa conduzir para um crescimento cada vez maior as nossas leituras. Um abraço, pessoal, mais uma vez. Boa noite, boa semana. Terça-feira hoje. Até mais.